continuando o assunto de radioatividade, um assunto de decaimento radioativo. Lembra que eu falei que os átomos emitem partículas para ficar estáveis, né? Isso aí. Questão 1 do nosso material foi uma questão da UFT de 2010-2. Ele fala o seguinte: com base nos conhecimentos referentes aos fenômenos de origem nuclear, analise as alternativas a seguir. Certo? Então vamos lá. Primeiro, fissão nuclear é um processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia, ao exemplo da reação representada pela equação. Aqui a equação eu tenho o quê? Eu tenho 4 núcleos de hidrogênio que produziu 2 hélios e emitiu aqui 2 positrons, que são partículas sem massa, como você está vendo aqui, ó, não tem massa, tá certo? Mas tem carga mais 1, certo? Então ele diz o seguinte, que a fissão nuclear é a quebra de núcleos. Não, por essa reação eu não estou quebrando núcleo, não. Eu estou fazendo uma fusão, né? O que é que ele está me falando aqui, ó? Vamos ver aqui, galera. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? 4. Então eu tenho 4 hidrogênios. É isso que está representando ali. Todos de massa 1, né? E um próton. Que os 4 se juntaram e formaram um hélio. Não foi não? Um hélio de massa 4 e 2 prótons. E emitiu 2 partículas. Pronto, agora eu vou fazer assim, para ficar mais fácil para o meu aluno fera entender. Aí ele emitiu um hélio de massa 4 e 2 prótons. Esse não, onde é que está isso aqui? Tá aqui, ó. Não estou adivinhando não, tá aqui. Mais 2 positrons, né, que ele emitiu. Será que aquele raciocínio que Sandrão falou, que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto e o número atômico também, será que tá certo? Vamos ver. Vamos somar a massa aqui. Quantas massas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Certo? O reagente são 4 hidrogênios. 4 mais 0. Quero saber por que isso está pequeno. Vou aumentar aqui. 4 mais 0. 4, né, galera? Então a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa do produto. Tá certo, não tá? Agora vamos somar os prótons. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 dá 4. 2 estão aqui, certo? Com 1 aqui. Com 1 aqui também dá 4. Então, na verdade, isso aqui não é uma fissão. Porque o cara não está quebrando núcleos. Ele está unindo núcleos. Concorda comigo? Então, isso aqui é uma fusão nuclear. Certo? Então, o primeiro, falso. Como toda questão de vestibular, já falei isso. Vamos lá ver as alternativas, que ele fala o seguinte, aí ele pergunta aqui. É correto o que se afirma apenas em... A primeira tá certa, não tá? Já eliminava quantas, galera? Já eliminava a segunda, que não tem número. Aliás, desculpa. Eu quero as corretas, né? Olha eu aí com a minha falta de atenção. Já eliminava a B e a C, beleza? Tudo certo? O macete do Sandrão aí para vocês. Se eu responder a 3 ou a 4, eu elimino 2. Não é isso aí? Mas eu vou fazer na ordem. Você podia ir para a terceira ou para a quarta já, mas vamos para a segunda. Vamos lá. Aí ele fala o seguinte aqui, ó. Na natureza existem 3 isótopos de carbono. O que é o isótopo? Isótopo tem um P, Sandrão, aqui, um P. Se tem um P, quer dizer que é o mesmo número de prótons. E você observar
Todos aqui têm o mesmo número de prótons. O que é que muda? O número de massa. Eu tenho o carbono de massa 12, o carbono de massa 13 e o carbono de massa 14. Eles são isótopos entre si porque ele é o mesmo elemento químico. Todos eles são carbono. E se é carbono, eles têm que ter o mesmo de próton. Não existe na natureza elementos químicos iguais com o mesmo número de prótons, certo? O número de prótons tem que ser diferentes. Ou desculpa, não existe elementos químicos diferentes com o mesmo número de prótons. Foi mal. Certo? O número de prótons tem que ser diferente. Cada elemento químico tem o seu número de prótons. Aqui, ó. O hélio 2, só o hélio que tem 2. Certo? Só o hidrogênio que tem 1, só o carbono que tem 2 prótons. 2 não, desculpa, 6 prótons. Beleza? Continuar aqui o raciocínio. 3 tipos de carbonos. O menos abundante deles é o carbono de massa 14, que ele é radioativo. E emite partícula beta. Sua formação se dá na alta atmosfera, onde ocorre a transmutação nuclear. Essa palavra você já escutou quando a gente estudou estrutura atômica, que eu falei de Bohr e Rutherford e Chadwick, que usou transmutação nuclear, né? Chadwick para descobrir os nêutrons. Causada pela colisão de nêutrons cósmicos vindo do espaço com átomos de nitrogênio do ar. Pois essa afirmação, meu querido, ela é correta, tá certo? Como é que eu produzo carbono 14, Sandrão? Justamente do jeito que ele falou. Ele vai se chocar com o nêutron e vai o nitrogênio, né, vai se formar a partir do nitrogênio do ar. Vocês já ouviram da datação do carbono 14, né? Isso aí todo mundo já ouviu, né? Quando, eu vou datar o tempo desse fóssil. Pois é justamente o carbono 14. Porque ele usa o que a gente chama de meia-vida. Meia-vida é o tempo, inclusive é o terceiro agora, tá certo? Que a gente vai resolver. Meia-vida é o tempo em que o elemento químico leva para reduzir a sua massa radioativa à metade. Vamos supor que você tem aqui 1 quilo, presta atenção, tá? De carbono 14. Tá aqui os átomos de carbono, 1 quilo de carbono 14. Se você ler a questão número 3, ele diz o seguinte, ó. Um artefato de madeira cujo teor determinado de carbono 14 com período de meia-vida de 5.730 anos. Cara, sabe o que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer que vai levar 5.730 anos para a metade desse carbono 14, eu botei 12, não foi? A metade desse carbono 14, vou corrigir, se reduzir a metade, ou seja, eu terei meio quilo ainda de carbono 14 daqui a 5.730 anos. Isso a gente chama de meia-vida, que geralmente é representado pela letra P. Isso quer dizer que ele vai levar mais 5.730 anos para reduzir a sua massa radioativa à metade. Ou seja, passado mais 5.000 e tantos anos aí, eu vou ter aqui a metade da metade, ou seja, eu vou ter 0,25 quilos de carbono 14. A minha pergunta é, entender o que é meia-vida, galera? Meia-vida é o tempo em que o material radioativo leva para reduzir a sua massa à metade.
Tem caras que são dias, semanas, tem cara que leva anos, como é o caso do carbono. Certo? E aí ele fala o seguinte: esse artefato de madeira, cujo teor é determinado pelo carbono 14, com um período de meia-vida de 5.730 anos, corresponde a 25% daquele presente no organismo vivo. Pode ser identificado como sendo oriundo de uma árvore cortada num período dinástico do Egito de 2.920 a 2.575 anos. Meu aluno fera, matemática de basic. A meia-vida do cara é quando? 5.730. Ele disse que encontrou um artefato que corresponde a 25%. Pô, 25% é a metade da metade, concorda comigo? Então, se a gente fosse fazer um raciocínio rapidão aqui, ó, vou colocar em porcentagem, tá? Hoje eu tenho 100% de carbono 14, beleza? Daqui a 5.730 anos eu vou ter 50% de carbono 14, concorda comigo? Passado mais 5.730 anos eu vou ter 25%. Ou seja, cara, daqui até aqui levou quantos anos? Se a gente for fazer as contas aqui, aproximadamente é 0, 3 mais 3, 6, 7 mais 7, 14, vai 11.460 anos. Que ano nós estamos? Né? Nós estamos aqui, por exemplo, esse ano foi em 2010, né? Antes de Cristo, não é isso aí? Então, se eu pegar 2.575 antes de Cristo com mais 2010, vai dar quanto aqui? Vai dar 5, vai dar 8, vai dar 5 e vai dar 4. Vai ter se passado 4.585 anos. Cara, 4.875 anos não chegou nem a 50% do carbono 12. O carbono 14, não é isso aí? Ele disse que corresponde, um artefato de madeira corresponde. Beleza, é falso mesmo. Por quê? Ele falou o seguinte, ó. Vamos voltar ao raciocínio, para você entender. A gente já sabe que o carbono 14 ele leva 5.730 anos para reduzir a sua massa radioativa à metade. Não importa, se eu tenho 1 grama hoje, daqui a 5.700 anos eu vou ter metade de 1 grama e assim sucessivamente. Metade da metade e assim sucessivamente, beleza? Ele disse que o artefato de madeira, cujo teor determinado de carbono 14 do período de meia-vida corresponde a 25%. E a gente viu que para eu ter 25% de carbono 14, tem que ter se passado 11.460 anos aproximadamente. Concorda comigo? Beleza? Onde é que está o erro aqui? Tá, porque ele falou o seguinte, o cara viu que essa quantidade de carbono 14 corresponde a 25% que é encontrado nesse artefato de madeira. E aí ele calculou que o ano da árvore seja de 2.920 a 2.575 a.C. Se você somar, vamos pegar o maior número então, vamos pegar aqui o 2.920 a.C. e somar com o ano da prova aqui, que foi 2010, né? 2010, vai ter se passado quantos anos? Zero não, desculpa. Vai ter se passado quantos anos aqui? Deixa eu fazer a soma aqui pra gente. Vou somar com 2010, que foi a prova, né? 2.920 com mais 2010 vai dar 0. 2 mais 1, 3. 9 mais 0, 9. E 2 mais 2, 4. Vai ter se passado quantos anos só? 4.930. Então esse cara errou no período. Não está nesse período aqui. Ele é mais antigo ainda. Então isso aqui está falso. Beleza? Falso. Vamos dar uma olhada nas minhas opções lá, para ver se a gente já eliminou um bocado.
A segunda é falsa, a terceira é falsa. Eu quero as corretas, então eu elimino a A, porque a segunda e a terceira é falsa. Não é isso aí? E eu elimino qual mais? Ah, não, a segunda é verdadeira, né? Desculpa, foi mal. A segunda é verdadeira, beleza. Então até agora a segunda é a verdadeira, mas a terceira é falsa. Então essa está correto. Então o correto aqui é a letra D, né? Beleza? Mas vamos ver por que a quarta está correta. As plantas. A planta e os animais incorporam o isótopo de carbono 14 pelo CO2, ok, da atmosfera ou através da cadeia alimentar. É por isso que a gente tem carbono 14. A gente não come alface? Então, tá lá, carbono 14 lá nas plantinhas. Quando morre, a quantidade de carbono 14 decai e ele se desintegra por meio de decaimento beta. O que é o decaimento beta? É aquele cara que tem facilidade de emitir partícula beta. A gente chama também de beta emissor, tá certo? E o cara que é alfa, ele é alfa emissor. De acordo com a equação. Então ele me dá a equação. Tá certo aqui a equação. Ó. Carbono 14, ele é um beta emissor, emitiu uma partícula beta e produziu nitrogênio. Para isso aqui estar errado, só se aquela regrinha que Sandrão falou, que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto e o número atômico do reagente tem que ser igual ao número atômico do produto, estiver errada. Aí vamos conferir, tá certo? 14 no reagente, né? 0 mais 14, 14. Então a massa do reagente é igual à massa do produto. Eu tenho 6 prótons no reagente. Eu tenho que ter 6 no produto. Menos 1 com mais 7 dá 6. Então essa aqui é verdadeira. Certo? Então tá aí correto a letra D.